Nas últimas semanas, o Texas vem tendo menos casos de Covid, menos hospitalizações e menos mortes pela doença. Curiosamente, coincidência ou não, esses números se mantiveram mesmo após o governador Greg Abbott ter liberado a população do uso de máscaras e afrouxado restrições aos comércios e outros negócios locais. E aí, o que está acontecendo no Texas? Por que os números de mortes e de casos estão caindo tanto? Essa e outras perguntas nós vamos responder agora. Fique aqui, fique bem. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é João Migovski, eu sou médico e olha, já vai deixando seu like porque hoje o vídeo é muito bom. Então, 2 meses depois de ter relaxado as medidas restritivas e ter sido inclusive criticado pelo presidente Joe Biden, que falou que o pensamento do Greg Abbott era um pensamento neandertal, o Texas, que é governado pelo Greg, exibe os melhores resultados desde o início da pandemia. E por que os resultados lá são tão bons? Eu vou pedir para você deixar aí nos comentários o que você acha que está acontecendo lá, o que está sendo responsável por isso lá, por que lá está funcionando tão bem e em outros locais não está. Então comenta aí com a sua opinião. Lembrando que o Greg Abbott, cerca de 2 meses atrás, ele liberou a população do uso de máscara e deixou para cada estabelecimento decidir se o cliente se o cliente precisa ou não usar máscara dentro dele. Lembrando que esse mês, em maio, o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, ele liberou do uso de máscaras pessoas que já tinham o esquema vacinal completo. E o que é o esquema vacinal completo? 14 dias após a segunda dose das vacinas que são 2 doses, ou 14 dias após a única dose da vacina que é dose única, que no caso é a vacina da Janssen. E pessoal, convenhamos, vamos ser bem sinceros aqui, sem politicagem, sem querer agradar. O uso de máscara ao ar livre, em local, sem aglomeração, por pessoa assintomática, é bem questionável, né, pessoal? Porque olha lá, a pessoa que está assintomática, ela não vai, provavelmente, é muito improvável que ela vá transmitir a doença para outra pessoa, ainda mais ao ar livre e sem aglomeração, né? A gente sabe, os estudos mostraram que pessoas assintomáticas transmitem pouco a doença. Então, essa transmissão é ainda mais rara se for ao ar livre e também se for num local arejado e com sol, porque a gente sabe também que depois de alguns minutos, o vírus ele é inativado pela luz solar na superfície. E essa decisão do CDC foi cercada, como sempre, na Covid-19, de muita polêmica, né? Porque alguns, inclusive, levantaram a hipótese que essa medida de liberar o uso de máscaras pessoas com o esquema vacinal completo foi uma medida tomada para conter a queda das taxas de vacinação e fazer com que mais pessoas se vacinem. Porque eles pensam assim, olha só, vamos liberar quem está vacinado do uso de máscara, porque aí o pessoal vai querer se vacinar para não precisar usar máscara, para você ver o nível a que chegamos. E até o momento, né, embora as taxas lá nos Estados Unidos estivessem caindo em dada hora, até o momento metade da população adulta dos Estados Unidos já se vacinou, já completou o esquema vacinal, e 60% da população adulta já recebeu ao menos uma dose. E vamos voltar para o Texas, que o nosso assunto aqui é o Texas. E vamos entender, né, o que é o Texas, de quem se trata, se é um estado importante, se é um estado irrelevante nos Estados Unidos. Então o Texas é o segundo estado mais populoso e também o segundo maior em extensão, é o que tem o segundo maior território, atrás do Alasca, e a segunda maior população atrás da Califórnia, com 30 milhões de habitantes, localizado lá ao sul, é o estado mais ao sul dos Estados Unidos. Se fosse um país, o Texas seria a 10ª economia do mundo, para você ver que é um estado bem relevante, tem força nas indústrias do turismo, agricultura, petroquímica, energia, eletrônicos, computadores, aeroespacial, ciências biomédicas. Então é um estado legal, é um estado bom, é um estado forte nos Estados Unidos, relevante. Não é um estado marginalizado, não é um estado com pouca população, com uma economia fraca. Muito pelo contrário, é um estado forte
e influente lá naquele país, que é o país mais poderoso, mais rico do mundo. E quais são os possíveis motivos para essa queda? Primeiro, a vacinação, que no Texas, assim como nos Estados Unidos inteiro, está bem avançada. E também disseram que talvez isso tenha acontecido, que o número de casos tenha caído porque a população do Texas está buscando menos os testes. E uma vez fazendo menos os testes, teoricamente identificam menos casos da Covid-19. Não sei se isso aí realmente confere. E outra coisa que é bem interessante é que a população está consciente dos sinais e sintomas. Então, por mais que não seja obrigado a usar máscara, se a pessoa quiser usar máscara, ela usa. E é importante que a pessoa use máscara, principalmente se ela tiver com sinais e sintomas, tá? Mais uma vez, a gente sabe que a transmissão de pessoas assintomáticas é rara. Só que a pessoa que tem um sintoma leve, que não se julga com Covid, aí já não é rara. Então aquela pessoa que está com uma tosse, aquela pessoa que está com o nariz entupido, aquela pessoa que está com dor de cabeça, dor no corpo, uma diarreia, mas está tão leve que ela consegue continuar vivendo a vida dela normalmente, essa pessoa ela não é assintomática, então ela oferece sim perigo a quem está próximo dela. A gente vê que em países asiáticos eles têm o costume de usar máscara. Quando eles estão com resfriado, eles vão lá e botam a máscara para proteger os outros, mais do que se proteger. Porque a gente sabe também que essa máscara, o principal intuito dela, o principal objetivo dela é proteger a população como um todo e não se proteger propriamente dito. Então a gente vê que isso lá eles já conseguiram fazer uma mudança cultural, a população já entendeu muito bem isso. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não está vivendo isso, né? Ontem, por exemplo, eu fui jogar futebol e aí um amigo meu falou, tô com sintoma de gripe, tô meio mal, não sei nem se eu vou jogar, mas eu fiz o PCR e deu negativo. Aí eu falei pra ele, cara, e o irmão dele é médico, eu falei pra ele, cara, você sabe que o PCR ele tem até 40% de falso negativo, né? Então o resultado negativo do PCR não serve para excluir a doença. Aí ele falou que meio assim, não, mas eu já tive isso uma vez, deu negativo, agora tô assim. Então, nesse caso, o mais prudente, o mais cauteloso seria ele ficar em casa. Porque, se ele tá com sintomas, se ele tá se sentindo resfriado, gripado, a gente sabendo que é impossível diferenciar Covid da gripe e do resfriado sem o exame, fica em casa, né? Se afasta, usa máscara, não coloque em risco as pessoas. A gente sabe que a maior parte dos casos da Covid-19 não são incapacitantes, não deixam a pessoa tão mal a ponto dela não conseguir viver, ao ponto dela não conseguir trabalhar, ao ponto dela não conseguir ir no restaurante, encontrar os amigos. Não, a maior parte dos casos é leve e a pessoa não se vê doente e aí sai e continua vivendo normalmente. E é isso aí que mora o risco e que, na minha opinião, é um dos principais motivos por esse alto número de casos aqui no Brasil. É as pessoas não se reconhecerem doentes e, uma vez não se reconhecendo doentes, elas, primeiro, não se isolam e, segundo, não procuram tratamento. Vão procurar o tratamento lá depois, quando já está muito tarde e aí não há muito mais o que fazer ou o que há a ser feito não vai resolver muito, não vai alterar o desfecho. Vídeo que, infelizmente, aconteceu com o Paulo Gustavo, que só foi procurar o médico vários dias depois, embora o marido dele seja médico. É isso que está acontecendo no Texas e a gente espera que essa experiência muito positiva se replique aqui no Brasil. Porque é aquela coisa, se cada um fizer a sua parte, o todo avança. Vamos lá, vamos imaginar. Imagina se todo mundo se preocupasse em não sonegar o imposto de renda. Aí a gente aqui na nossa parte, a gente se preocupa em não sonegar o imposto de renda. O político lá em Brasília, ele se preocupa em não roubar o dinheiro público, e não desviar o dinheiro público. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é isso que acontece, né? A gente aqui, não vou falar eu, mas o povo brasileiro, existe muita gente que sonega imposto de renda e depois quer reclamar do político que desvia a verba pública. Aí não dá pra entender, né, pessoal? Eu desejo a você e a sua família muita paz, muita saúde, um beijo pro seu pai, pra sua mãe, pro seu filho, filha, tio, família, papagaio, cachorro, todo mundo, tá? Mas beijo quando tiver com sinais e sintomas da Covid-19, tá proibido. A não ser que você queira passar a doença para a pessoa, mas aí você tem que saber que isso é crime, tá? Previsto no Código Penal. Pessoal, é isso, não pedi para se inscrever no canal, vou pedir agora, se inscreve no canal, vem com a gente, já somos mais de 200 mil e queremos chegar em 1 milhão até o final desse ano e eu conto com você para fazer a gente alcançar junto essa marca, tá bom? Tamo junto sempre, fique bem, cuide-se bem e vem com a gente!